Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física para você. Meu nome é Michael e hoje a gente vai estudar o movimento uniforme, um tema clássico aí do final do seu ensino fundamental, início do ensino médio, e hoje nós vamos desmistificar esse tema. E aí, partiu começar nossa aula? Vamos que vamos! Então vamos lá, pessoal. Você pode tomar um susto, né? Ver um título aqui, escrito modelo de vendas ideal. Pô, mas o cara disse que ia falar sobre movimento uniforme. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos com calma, gente. Eu garanto para você que se você for capaz de entender esse modelo extremamente simplificado aqui, o movimento uniforme não vai ser mais um problema na sua vida, tá? Então, o que vai te interessar aqui quando você está abrindo o seu negócio? Digamos que você vai abrir uma vendinha de açaí, né? Então, o que te interessa a priori? Você tem interesse em descobrir quanta grana vai entrar no seu caixa, correto? E eu vou estar representando essa grana pelo cifrãozinho. E o tempo que essa grana demora para entrar no seu caixa. Tudo bem, pessoal? Óbvio, né? Que eu estou supondo aqui uma hipótese muito da otimista. Estou admitindo que você não vai tomar prejuízo logo no início desse seu negócio, né? E o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui? Que nesse modelinho que a gente vai estar analisando, o valor movimentado por dia vai ser sempre fixo, tá bom? E esse valor eu vou estar representando aqui pela letra V, tá? Então, esse valor, ele é constante ao longo dos dias de funcionamento do seu negócio. Tranquilo, galera? Então, vamos continuar aqui. Inicialmente, a gente tem interesse em descrever como esse valor vai evoluir com o tempo. Ou seja, quanto dinheiro em caixa eu vou ter com o decorrer dos dias. E para saber quanto de dinheiro em caixa você vai ter, é essencial, né, que você leve em consideração a quantidade inicial de dinheiro em caixa que você tem. Então, essa quantidade inicial eu vou estar chamando aqui de cifrãozinho índice zero. Então, a gente identifica isso como sendo a grana inicial em caixa. Beleza? De boa, então. Então, na primeira ilustração que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou estar admitindo que o valor que está entrando no seu caixa todo santo dia, ele é positivo. E relembrando, ele é fixo. E esse valor é de R$ 400 ao dia. Beleza? E para fazer, né, estimativas de quanto esse valor vai crescer ao longo do tempo, é muito fácil, pessoal. Digamos, por exemplo, que você começou o seu negócio com R$ 800 em caixa. Tá? Então, no seu dia zero, como você pode ver aqui no nosso eixo vertical, você tem 800 pratas. Né? Passou-se um dia. Quanto que você vai ter de grana lá? Você vai pensar assim, pô, Max, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Se eu ganho R$ 400 por dia e passou um dia só, no primeiro dia de funcionamento do meu negócio, eu vou ter R$ 1.200 em caixa. Porque é o quanto eu tinha no início, no dia zero, mais o quanto eu ganhei após um dia de trabalho. Pô, top! Após 2 dias, quanto que você vai ter em caixa? Você vem aqui, né? Marca o dia 2 e usando o mesmo raciocínio, você consegue descobrir que no segundo dia você vai ter R$ 1.600 em caixa. Tranquilo isso, né? Mais uma vez, como a gente faz essa continha, você vê que no dia zero você tem R$ 800 e como você ganha R$ 400 por dia, o que você precisa fazer aqui? Você precisa multiplicar o número de dias por esse V e somar com quanto você tinha inicialmente. Tudo bem? Eu preciso também ilustrar para vocês, né, a situação que é o oposto dessa. Situação em que você está tomando prejuízo. Digamos aqui que você tem um prejuízo, né, o valor que você movimenta por dia seja de menos R$ 200. Certo? E o que vai diferenciar uma situação da outra? Pare e pensa comigo.
Se eu tento descrever, né, matematicamente a minha situação de lucro, eu vejo que o meu dinheiro em caixa, ele vai aumentando linearmente com o tempo. Correto? Essa daqui, se vocês forem parar para lembrar lá, né, da sua aulinha de matemática, é uma função do primeiro grau. Porém, se eu for trabalhar com a situação em que eu vou tomando prejuízo diariamente, eu continuo tendo, galera, uma função que é linear no tempo, porém, ao invés de crescer, ela vai diminuir, né? Isso é bem intuitivo, porque se você tem uma taxa aqui que decresce com o decorrer do tempo, é natural que a grana que você tenha para investir, a grana que você tenha para reaplicar no seu negócio, também vai diminuindo com o tempo. Então, com esse valor fixo sendo positivo ou negativo, você vai ter uma função do primeiro grau descrevendo ambas as situações. A única coisa que vai diferenciar uma da outra é que uma cresce com o passar do tempo e a outra decresce com o passar do tempo. E se você quiser botar isso, né, em termos matemáticos, como é que você faz? Não tem mistério, galera. A grana que você tem em caixa, ela vai obedecer à seguinte equação. O seu dinheiro em caixa é igual à quantidade de grana inicial que você tem em caixa, mais o valor que você movimenta diariamente, vezes o tempo. Tá? Isso daqui, como eu já comentei com vocês logo acima, é uma equação do primeiro grau. Então, o que você consegue descrever com essa equação? Você consegue descrever como o seu dinheiro em caixa, que a gente representa em função desse cifrão, se comporta com respeito ao tempo, que é o nosso Tzinho, visto que os outros dois elementos dessa equação são constantes. Então, galera, a gente bateu aqui de frente com a primeira formulinha da nossa aula. E surge aquela clássica pergunta: como que eu vou usar essa fórmula? Pessoal, não se desesperem, tá tudo sob controle. Eu vou ilustrar 3 situações aqui, onde vocês vão estar vendo que não tem mistério na hora de aplicar essa fórmula. Partiu, então? Então, galera, vamos supor aqui que para abrir esse negócio, diferentemente da primeira situação que eu ilustrei para vocês, eu tive que pegar uma grana emprestada, né? Então já começo o meu negócio devendo. Vamos supor que eu peguei aqui, por exemplo, R$ 2.000 emprestado com um banco, né? Então, minha grana inicial em caixa, ela é de menos R$ 2.000. Eu quero saber quanto tempo eu vou ficar no vermelho, né? E a partir daí, sair dessa pindaíba e conseguir ter algum lucro na minha empresa, né? Para eu sair do vermelho, a minha grana em caixa, ela tem que sair de um valor negativo, passar pelo zero e a partir daí ficar positivo, tá? Por simplicidade, vamos admitir, né, que a nossa taxa de movimentação seja aquela mesma que eu mostrei para vocês anteriormente. R$ 400 ao dia. Está entrando no meu caixa, né? Então a gente volta lá na nossa formulinha, né? Só relembrando que o meu dinheiro em caixa é a quantidade inicial que eu tenho de dinheiro em caixa, mais o valor que eu movimento por dia, vezes o número de dias que se passou, tá? Então sempre acompanhem a setinha aqui, né, para não ficarem perdidos. Como para ficar, né, no positivo, primeiro eu tenho que zerar esse saldo em caixa, eu venho aqui, boto 0 no lugar do cifrão. A minha quantidade inicial de dinheiro em caixa, como eu falei anteriormente para vocês, é de menos R$ 2.000. O valor que eu movimento, né, todo dia é de 400 pratas vezes o número de dias. Então, essa conta é muito simples de fazer, né, pessoal? Passando 2.000 para um lado, mantendo 400 do outro, eu tenho aqui que 400 vezes T é igual a 2.000, vapo, 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 vapo. No final das contas, você vai ter aqui, né, que o seu T, ele nada mais é do que 20 dividido por 4. Então, você descobre ao fazer essa divisão que após 5 dias, o seu negócio
já deu lucro suficiente para você conseguir pagar o banco. Pô, top! E aí, né, pessoal, uma vez que você saiu do vermelho, você começa, né, a fazer planos para o seu dinheiro. Você pensa, pô, daqui a um mês, quanto que eu vou ter juntado aí nessa minha empreitada, né? Mais uma vez, muito simples, galera. A gente vai admitir que a gente está partindo da mesma situação, em que eu tenho menos R$ 2.000 no meu caixa inicialmente. Eu quero descobrir o quanto eu vou ter em caixa após um mês, né? O tempo que vai se passar são 30 dias, né? Meu ver continua fixo, né? O valor que o movimento que entra no meu caixa continua sendo de R$ 400 ao dia. Então, galera, com todas essas informações é só substituir. Eu tenho aqui que S é igual. S não, né? Cifrão, né? Já estou dando spoiler para vocês. Cifrão inicial, quantidade de grana inicialmente em caixa, mais o valor que você movimenta vezes o tempo. Acompanha a setinha. Eu quero descobrir, né, a quantidade de grana em caixa. Então isso daqui vai ser menos 2.000 mais 400 vezes 30. Né? Fazendo essa continha, né? Você vê aqui 400 vezes 30 dá 12.000. Então você vai ter menos 2.000 mais 12.000. Então depois de um mês, galera, quanto que você vai ter em caixa, né? Você vai ter R$ 10.000 em caixa. Um negócio lucrativo esse de açaí, né? E você também pode começar a estabelecer metas no seu negócio, né? Pô, sei lá, você quer descobrir aqui, depois de quanto tempo você vai ter, por exemplo, R$ 20.000 em caixa. Quanto tempo você demora para atingir essa meta, né? Então a gente considera os outros parâmetros como sendo iguais. É muito importante, pessoal, em todo exercício que vocês estiverem fazendo, colocar o significado de cada um dos elementos para vocês não se perderem, tá bom? Então, uma vez feito isso, é só partir para o abraço. Então, você usa novamente aqui, né? S, cifrão, é igual a quantidade inicial de grana mais o valor que você movimenta vezes o tempo, né? Então, você vai ter aqui 20.000 igual a menos 2.000 mais o valor movimentado, né, que é 400 ao dia vezes o tempo. Continuando aqui, eu posso passar esse elemento aqui para o outro lado. Então você vai ter aqui 400T é igual, quando passar vai passar positivo, né? Então vai ficar aqui 22.000. Vapo, 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 vapo. Então o seu T, pessoal, nada mais é do que 220 dividido por 4, né? Então para você ter essa grana em caixa, você vai demorar 55 dias. Difícil isso, pessoal? Moleza, né? Então a gente está quase chegando no nosso objetivo. Segura a onda aí, acalma o coração, que a gente vai chegar lá. Então tá top, pessoal. Pô, se vocês tiverem compreendido tudo que eu falei acima, o movimento uniforme vai ser muito, muito de boa. Então vamos entender agora essa matéria de uma vez por todas? E se eu disser para você que entender o movimento uniforme vai ser apenas você resolver o mesmo problema dando outros nomes para as variáveis? O que eu quero dizer com isso, pessoal? No movimento uniforme, né, a principal característica, né, e o que define esse movimento é que o objeto em questão ele possui uma velocidade constante. Lembrando, né, nas suas aulas de física anteriores,
você vê que a velocidade, nesse caso aqui a gente falando de velocidade média, tá? Ela pode ser definida como a taxa do deslocamento, que a gente representa pelo ΔS, pelo tempo. Tá bom? E como na maior parte da cinemática, né, você tem interesse no movimento uniforme em descrever como a posição, que a gente representa aqui pela letra S, se comporta com respeito ao tempo. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Pensa aqui comigo. Lá em cima, né, você queria descrever como seu dinheiro em caixa se comportava com respeito ao tempo. Certo? Aqui, você vai estar interessado em descrever como a posição se comporta com respeito ao tempo. Beleza? Lá em cima, o que era fixo para você? O que era constante para você? Lá em cima, o que era constante para você era o valor movimentado, né? Fosse ele positivo ou negativo. Quanto entrava ou quanto saía do seu caixa. Tudo bem? Isso daqui... Opa, saiu meio feio aqui. Isso daqui era constante. Quando você fala de cinemática e de movimento uniforme em específico, o que vai ser constante para você? Vai ser a velocidade do objeto que você está analisando. Já estão alcançando onde eu quero chegar, né? Uma vez que eu fiz esse paralelo, vamos aprofundar ele um pouquinho mais. A gente tem que colocar, né, obviamente, as grandezas que são interessantes, né, e são importantes na hora de descrever esse problema do ponto de vista físico. Então o S, como eu comentei ali para vocês, ele vai ser a nossa posição do objeto que a gente está estudando em função do tempo, tá? O S0 representa a nossa posição inicial. Engraçado, né? Lá em cima você viu também, né, uma grandeza com índice zero. Era o que? Era o cifrão zero. E ele correspondia ao que, pessoal? Ele correspondia ao dinheiro em caixa que você tinha inicialmente. Tá bem? E o V aqui, ele representa a nossa velocidade. Quando você olha para essa figura, né, ela tem alguns elementos que são muito importantes de serem frisados aqui. Esse zero aqui, ó, ele representa a nossa origem. A posição do objeto que a gente está analisando, ela vai ser sempre medida com respeito a essa origem. Tá bom, pessoal? Essa setinha aqui, logo acima do S, ela não está para enfeitar o nosso desenho, né? Ela está dizendo que a posição ela cresce conforme a gente vai andando para a direita. Ou seja, se eu tenho uma velocidade aqui que, por exemplo, está orientada para a direita, isso significa que a minha posição vai crescer com respeito ao tempo. Tudo bem? Se a minha velocidade tem a mesma orientação da minha posição, isso significa que a minha velocidade ela é positiva, né? Se a minha velocidade ela apontasse no sentido oposto ao dessa setinha aqui, ou seja, se eu tivesse um veículo andando para a esquerda, significaria que a minha velocidade seria negativa. Então, na primeira situação, ela cresce com o tempo, certo? Na segunda situação, ela decresce com o tempo. Lá em cima, nós vimos algo parecido também, né, pessoal? Nós vimos a situação em que você tem lucro, ou seja, em que seu dinheiro em caixa cresce com o tempo, e a situação em que você tem prejuízo, ou seja, seu dinheiro em caixa decresce com o tempo. Esse S aqui, pessoal, normalmente, né, quando você está vendo algum probleminha, ele é acompanhado de uma unidade de medida, certo? Vou botar aqui, por exemplo, metros, tá? Então, continuando aqui, eu tenho a velocidade como um parâmetro fixo, já que ela é constante no movimento uniforme, a posição inicial também, né, que ela é medida por um indivíduo aqui paradinho, justamente no instante em que seu cronômetro marca zero. Ele olha lá e vê que essa é a sua posição na hora que ele está começando a descrever o movimento.
E o S, que é variável, assim como o tempo, né, pessoal? Só faz sentido você descrever um problema físico, né, nesse âmbito da cinemática, quando essa variável, né, nessa questão, nesse caso, né, a posição, ela muda com respeito ao tempo. Então, mais uma vez, né, eu tenho que descrever como uma variável se comporta com relação ao tempo. Forma muito usual de se fazer esse tipo de descrição é o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Tendo em mente, né, os elementos que nós tínhamos acima, vamos admitir aqui, pessoal, por exemplo, que eu tenho um veículo cuja posição dele inicial seja de 2 metros. Então eu venho aqui, né, no meu eixo vertical e sinalizo que a posição está sendo medida em metros. O meu tempo, por exemplo, eu vou dizer que ele está sendo medido em segundos. Tá bom? E a velocidade, né? Como ela é a taxa do deslocamento pelo tempo, a unidade dela vai ser o quê? Metros por segundo. Eu vou dizer que esse meu veículo, ele se move com uma velocidade que é fixa de 10 metros por segundo. Né? Então, no t igual a zero, onde se encontra esse nosso veículo, pessoal? Ele vai se encontrar na sua posição inicial, que vale 2 metros. Tá? Após 1 segundo, qual vai ser a posição dele? Muito simples, mesmo raciocínio lá de cima. Passou apenas 1 segundo. Então, se ele anda 10 metros a cada segundo, ele andou 10 metros após 1 segundo, você soma o quanto ele andou com a sua posição inicial. Então você descobre que após 1 segundo a posição dele vale 12 metros. Certo? Passaram-se 2 segundos. Qual vai ser a posição desse veículo? Então você vai pegar esse valor, multiplicar pelo tempo que transcorreu e somar com a posição inicial. Então você vai ter aqui que ele tem uma posição de 22 metros. E o que é interessante aqui, né, pessoal? Que esse padrão é exatamente o padrão que nós vimos lá em cima. Então, se você entende um problema, né, matemático que eu faço, o exemplo com laranjas, certamente você vai entender esse problema quando eu mudo um pouquinho de contexto e faço ele com maçãs, né? Então eu vejo aqui que a posição desse veículo, né, ela vai aumentando com o passar do tempo de forma linear, galera. Da mesma forma que se eu tivesse, por exemplo, um veículo com uma velocidade que fosse negativa, um veículo, por exemplo, tivesse uma velocidade de menos 8 metros por segundo, o que vocês esperam que fosse acontecer? A posição desse veículo, né, admitindo que ele tem a mesma posição inicial aqui, ela vai diminuindo com respeito ao tempo. E é exatamente isso que nós discutimos lá em cima. E aqui, pessoal, vem a grande surpresa, né? Lá em cima nós falamos o quê? Que a grana encaixa em função do tempo, ela era igual a grana encaixe inicial, mais o valor que você movimentava, vezes o tempo passado, né? E para descrever a posição em função do movimento uniforme, o que muda? Pessoal, é só tirar o cifrão. Então, no lugar de cifrão aqui, eu tenho S. No lugar de cifrão inicial, eu tenho S0. E no lugar do V, eu vou continuar tendo V, só que lá em cima a gente o interpretava como sendo o valor financeiro movimentado. Aqui, ele é a velocidade para a gente, vezes o tempo. Então, essa daqui, ó, é a nossa equação horária da posição do movimento uniforme. Alguma dúvida nisso, pessoal? Ou é muito simples? É tranquilo demais, né, galera? Com isso, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de movimento uniforme. Mas não acabou por aí não, hein? Próximo vídeo, eu vou estar trabalhando com vocês exercícios para fixar melhor esse conteúdo na mente de vocês. Se curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreva no meu canal. Um grande abraço e até a próxima!